que você acha do sistema de ensino atual? Geral, assim, não tô falando da qualidade do ensino público ou privado, mas assim, o que é ensinado e o que é cobrado dos alunos hoje, dando, assim, referenciando a quantidade de informação, o acesso de informação que a gente tem hoje. Que hoje você aprende tudo facilmente, não facilmente, né? Você precisa ter um pouco de vontade, mas você tem tudo na palma da sua mão. E o sistema de ensino é o mesmo desde sempre. Essa é uma discussão também da quarta revolução industrial. Tudo vai ser revolucionado, inclusive a educação. Então a tendência é que os alunos aprendam cada vez mais de forma lúdica, não mais seriada, primeiro, segundo, terceiro ano, mas por disciplinas, temas, né? Essa é uma tendência. Mas o risco que a gente tem é uma fragmentação desses conhecimentos. A gente passou por uma reforma educacional com o governo Temer em que pedagogos, especialistas não foram ouvidos. E pessoas que estudam as novas tecnologias, a educação e tudo mais, ninguém foi ouvido. Foi um ministro da Educação que era um agente das grandes universidades, né? Grupos de editoras que estão comprando todas as escolas, universidades, e ele decidiu que tem que fragmentar de novo, né? Ou seja, as escolas vão poder criar trilhas para os alunos mais de humanas, ou biológica. Só que isso não é bom, né? Porque quando a gente pensa nessa nova época de altas tecnologias, a gente tem que pensar na integração dos conhecimentos. Uhum. Então, se eu sou um vendedor de leite e não sei nada de computador, eu preciso de alguém que saiba mexer no computador para conseguir criar um aplicativo para vender meu leite. Uhum. Né? Então, enquanto o mundo inteiro fala da integração dos saberes, no Brasil a gente separou ainda mais. Né? E o que é péssimo, né? Uhum. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Outra coisa que a gente vive, e isso é mundial, é a utopia da educação iluminista, enciclopédica. Então a ideia de que, enfim, você não gosta de matemática, mas tem que aprender de tudo, física, história. Agora o que está muito em discussão é se a gente não tem que respeitar os certos gostos dos estudantes, né? Eu não era nada fantástico ali em química, física, matemática, mas adorava história, geografia, literatura. Mas será que não tinha que ter mais ênfase para essa minha formação, sem que eu perdesse de vista as outras áreas também? Então, é uma reelaboração que a gente precisa fazer do ensino também, né? Não dá para esperar que alguém saia sabendo tudo, mas a gente tem que enfatizar habilidades das pessoas, né? Essa é uma discussão que os educadores têm bastante. Então, tinha que ter um pouco mais de atenção no indivíduo, né? E não no conteúdo que está sendo passado para todos. Entender um pouco mais individualmente. Isso é um papel da escola, acho que não do governo, mas é um papel da escola olhar e falar, pô, o cara é bom em matemática, física, isso aqui, mas ele odeia ciências, geografia. Então vamos, deixa ele escolher o que ele quer fazer, ou vamos enfatizar isso, ou vamos só cobrar isso dele. Sei lá, tem 8 matérias, só que a escola é obrigada a cobrar 4 matérias, vai. X. Sim. Aí eu não teria repetido de ano. Então, e tem esses poréns também, né? Porque, infelizmente, no Brasil, as escolas de excelência são privadas. Só que boa parte dos alunos não estão nas escolas porque quer ser um grande pesquisador, qualquer coisa do tipo, né? Mas é mais para manter privilégios, infelizmente, né? Eu trabalho numa escola, já trabalhei em várias, a gente vê isso. Então, às vezes, é depósito de criança, muitas vezes rica, né? Então, o pai não quer saber, a escola para tudo exatamente por conta do comportamento desse aluno. E por que muita gente não tá nem aí com a escola, né? É porque tem um livro de uma alemã que veio dar aula aqui no Brasil no século XIX, e Ina von Binzer, alguma coisa assim, um livro chama Os Meus Romanos. E nessa obra, aliás, por que ela foi contratada? Ela foi contratada por um grande cafeicultor que viu que tinha uma alemãozona ali no Porto de Santos, alguma coisa assim, quis contratar porque descobriu que ela tinha sido governanta nos Estados Unidos. Ela sabia tocar piano, ensinava francês, alemão, inglês. E aí os cafeicultores começaram a disputar essa Ina von Binzer, né? Eu quero ter ela para dar aula para os meus filhos. E por que o livro chama Meus Romanos? Porque é um diário, né, na verdade, que virou um livro. Porque ela virou tutora, né, de uma família de cafeicultores e todos os filhos tinham nomes de imperadores romanos. Marco Aurélio, Adriano, alguma coisa assim. E ela se surpreendeu com o tipo de aluno que ela tinha, né? Porque ela percebeu que eles não estavam ali para aprender, mas muito mais pelo status de ter uma professora alemã. Sim. Né? Então ela comenta exatamente o que eu passo muitas vezes em sala de aula quando dou aula para o ensino médio. Os alunos estão nem aí, fazem brincadeiras, arrotam, pega-pega. Tudo é menos importante. Aliás, tudo é mais importante em relação à educação. Então é diferente, por exemplo, do que você vê no Japão. Ali é um respeito pleno pelo professor, né? Porque o aluno sabe que a educação é o trampolim para a vida. Se você fracassar, vai fracassar o resto da vida. Na Alemanha também. Tem escolas que são chamadas de burródromos. E aí eu acho uma sacanagem, porque mais ou menos com 9, 10 anos você já sabe quem vai para a faculdade e quem não vai.
né? Parece injusto isso, e é. Mas você não acha que se essa criança tem um pouco mais de liberdade, dentro da escola mesmo, não tô falando porque senão toda criança vai escolher jogar videogame, não que seja um problema, que hoje é uma profissão que paga Exatamente. bem, mas você não acha que ele tendo a escolha tá aqui, ó, tem essas 8 matérias, você tem que escolher 4 delas. Ele escolhendo as matérias que ele gosta mais, não vai acontecer isso, ou vai acontecer menos isso que você tá falando de falta de respeito com o professor? Sim, de interesse, principalmente. Mas o respeito vem da falta de interesse. Sim, né? exato, exatamente. Seria um... Não, a falta de respeito vem da falta de interesse, corrigindo aqui. Exato. Então, mas a educação precisa se adaptar a isso. E hoje a gente tem recursos dos mais diversos, né? Imagina na época que a tecnologia era cuspe e giz. E o quadro negro. Você tem vídeo no YouTube, você consegue formar um monte de coisa. Né? Exato. Com certeza. Eu peguei bastante essa mudança, né? Pra mim, na minha época, pra você pesquisar um negócio no computador, você tinha que ir ou na biblioteca da escola, ou do colégio, enfim, e se fazer essa pesquisa. Se desse, você imprimia, não tinha celular, era um negócio de StarTAC, aquelas coisas. Hoje você tem o acesso à informação a qualquer momento. Na sala de aula. Na sala de aula. No computador, né? Então, mas é que tá a questão. A gente tem que pensar na renovação das estratégias de ensino. E hoje é muito mais fácil aprender. É falado isso, assim, no mundo da educação, essa mudança? Essa discussão, ela tá em pauta hoje, né? Inclusive, quando veio a pandemia, foi o desfecho da história, né? Tanto é que tudo que eu escrevia na lousa, e já era pouca coisa, eu coloquei tudo nos slides. Aí tem as animações, os exemplos, fica 1000 vezes mais fácil. Eu ganho mais tempo de conteúdo, né? Os alunos que se interessam de fato, né? E gostam. Mas é aquela coisa, no Brasil, infelizmente, ensino superior, escola privada, embora tenham excelência, muitas vezes, elas são destinadas a manter privilégios, não mérito, infelizmente. Né? Então, entendo que em outros tempos era outra situação, nem sempre você tinha um professor legal, o livro não interessava, etc e tal, mas hoje é impossível, né? Então, na pior das hipóteses, tem um vídeo interessante no YouTube. Seja Exato. de física, química, tudo que você quiser. E esse desinteresse, ele se dá porque as pessoas têm ainda mais acesso à informação, né? Então, qualquer coisa é mais importante que uma aula, né? Sim.